tá falando de um jeito que a gente viu o Inter ontem. Eu não vi o mesmo Inter ontem que eu vi em outros momentos muito bem. Eu não vi o mesmo jogo. Eu vi um Inter ontem... o Inter chutou uma bola no gol. O Inter foi muito diferente daquele Inter que a gente viu ser propositivo, pressionando Será alto. que não é porque jogou contra o Nós Flamengo? não vimos esse jogo ontem. Será que não é porque é contra o Flamengo, no Não, Maracanã, não, time forte? Evidente, jogo. Evidente que Pois é. é, Porque tu tá analisando o resultado, tem que ver o Desculpa, jogo. Diogo, eu falei tudo menos o resultado. Não falei do resultado. Eu tô dizendo que o Inter teve que mudar suas características de jogo ontem. E fez bem. Não, não tô dizendo que fez mal, só que o Flamengo perde oportunidade. Não, o Flamengo tu perguntou depois do gol quem merecia ter ganhar o jogo. vencido. O Flamengo, ele jogou, na maior parte do jogo, ele jogou melhor. O começo do segundo tempo, por exemplo, o Flamengo vai super bem. Eu entendi. O Felipe Luiz, ele entende o que fez o Roger. Tu queria um Inter propositivo adiante. contra o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro, na abertura do Campeonato Brasileiro. Não, eu não queria nada. Eu só tô dizendo que este Inter, que o delay do futebol nacional tá vendo, não é o melhor Inter do Roger que nós vimos. Só isso que eu tô dizendo. Eu quero te dizer o seguinte, o Inter fez um jogo ontem extremamente estratégico. Estratégico foi o jogo do Inter. Tinha que ter perdido o jogo, Vaguinho. Fez tudo pra perder o jogo. Depois do gol, merecia ter... Tem 3 chances claras de gol do adversário. Tinha que ter ganho o jogo o Flamengo, pelo amor de Deus. Mas aí é que entra aquilo que a gente pode aí, ou vira semântica, vira filosofia, você em casa decide. Por exemplo, não vou trazer para o Atlético. filosofia nem da semântica. De jeito nenhum. São coisas importantíssimas no mundo, ainda mais hoje. Eu, inclusive, prezo bastante uma e outra, e é por isso que eu vou defendê-las. Por exemplo, vamos trazer o Grêmio. Foi injusto o resultado? Não foi? Não foi. O Grêmio teve 2 chances, converteu as 2. O Atlético teve 10, desperdiçou 9. Isso é um problema do Atlético. Ele produz e não transforma a sua produção em gol, o resultado não é injusto. Vocês enxergam o futebol de forma muito diferente. Maurício Saraiva e César Cidade Dias. Se o César é um cara coerente, ele vai dizer aqui que o resultado justo para Grêmio e Atlético Mineiro era 7-1 para Atlético Mineiro. Aí tu tá vendo o futebol de outra maneira. Tu é que tá vendo. Eu não tô dizendo que merecia ganhar o jogo na Arena? O Atlético fez por merecer ganhar o jogo na Arena e jogou melhor. Quem tinha que ganhar o jogo? O Atlético Mineiro. Tá. O 7-1 é uma maneira simplória de ver futebol, que é dizer o seguinte, todas as oportunidades... Tu acabou de dizer que o Flamengo perdeu... O Flamengo perdeu 5 gols. Quando tu faz um gol, a lógica do jogo muda. A partir de cada movimento, a lógica do jogo vai mudando. Entendeu? Vai mudando a lógica do jogo. O Atlético não faz um gol. Tomar 5-0. Mas deixa eu propor a gente mudar o jogo. Assim, eu propor a gente analisar os jogos. O Grêmio, por exemplo, o Grêmio, César. Não, só um pouquinho. Comparar atuações aqui de Grêmio Internacional, de Inter contra Flamengo e a atuação do Grêmio contra o Atlético Mineiro é um absurdo. Tu concorda com isso? Não concordo. Mas o que é comparar pra ti, só pra eu saber? Comparar não é equivaler. Atuações. Como jogou o Grêmio? Como jogou o Grêmio? Para um pouquinho, deixa eu... Comparar não é a mesma coisa. Comparar não é sinônimo. Comparar não é equivalência. Eu posso comparar Deus e o diabo, eu vou concluir que Deus é melhor. Então eu estabeleço o comparativo para ti. Entende? É isso a atuação do Grêmio e a atuação do Inter. Nós podemos comparar a atuação do Grêmio e do Inter, a gente vai concluir que o Inter foi melhor em alguns momentos, que o Grêmio foi bem pior em alguns momentos, mas podemos comparar. Tu pode comparar um centroavante, um bom e um ruim. Tu não tá equivalendo. Mas eu tô te perguntando a tua opinião. Sobre? Qual delas? Do Inter ou do Grêmio? Não, eu quero estabelece o comparativo. Eu acho que não. Quem jogou melhor? O Inter contra o Flamengo ou o Grêmio contra o Atlético? Eu acho que o Inter jogou melhor porque o adversário é muito melhor e o Inter conseguiu em alguns momentos contrapor o que o Flamengo fez. A gente não tem ainda o parâmetro, porque foi a primeira rodada. E a gente vai daqui a pouco lá na frente se dar conta da importância desse ponto somado pelo Inter. Sim. Quantos times nesse campeonato vão conseguir fazer o que o Inter fez? Ir lá, enfrentar o Flamengo, trazer um ponto na bagagem, porque é um campeonato longo, são pelo menos 19 jogos que o Flamengo vai ter na sua casa e o Inter não perdeu para o Flamengo. Inclusive lá. Porque o Flamengo vai se reforçar. Daqui a pouco volta o Gerson, volta o Arrascaeta, em abril Pedro, volta o Pedro, né? O Flamengo vai ser... A prova de que o jogo... Primeiro, o resultado foi muito importante. Foi ótimo. E o jogo foi tão estratégico que o Roger... O Inter foi lá no ano passado, tomou 3 no primeiro tempo. O jogo foi... O Inter tomou 3 no primeiro tempo. Foi um duelo de treinadores ótimo. O Inter tomou uma roda. E o Roger fez uma leitura do jogo. Disse que vocês acompanharam o jogo, a leitura do jogo é perfeita. O Inter começa com o Fernando entre os zagueiros, linha de 5 atrás,
bloqueando os espaços. O Roger falou sobre isso na coletiva. O Flamengo não conseguiu articular e apostou na bola longa que o Inter controlou muito bem. Muito bem. E o Flamengo chega ao gol num escanteio, gente. Num escanteio, porque o Inter estava conseguindo bloquear os lados do campo, apesar da alta intensidade pelos dois lados do Flamengo. O Aguirre estava bem no lado direito e aí entrando nas individualidades, Lucianinho. Fechando a linha. O Aguirre bem, fechando o lado direito. Bernabé bem. Aliás, Acho que faltou arriscar passe, um pouco mais. que cruzamento pro gol do Bruno Henrique. Acho que pro né? Inter faltou, assim, no jogo, um encaixe de um contra-ataque perfeito na segunda Ele etapa. até teve bem no finzinho o Carboneiro, ele pode meter uma bola no Valência, Demora. ele erra o passe e Isso. acaba perdendo. Mas o que me chamou a atenção no jogo do Inter, e eu insisto que eu não vejo no Grêmio do Quinteiros, é essa resposta no jogo do treinador, sabe? O Felipe Luiz, ele começa o segundo tempo, ele viu o que o Roger fez. Pá, não tô conseguindo chegar pelo lado, que ele chega com o Wesley, não tô conseguindo. Sabe, não tá dando. E aí ele muda o time, ele pega o Michel, ele bota lá do lado esquerdo, ele solta o lateral esquerdo, solta o lateral direito, aí o Inter tem linha de 5, daqui a pouco tem o Flamengo atacando com 5, com 6 É um terror. e o Inter se perde. São e aí o 15 Roger, minutos mas de o Roger terror. vê isso. Vê. Opa, alguma coisa tá acontecendo. Estão jogando nas costas do Bruno Henrique. Já tira o Bruno Henrique, e aí depois tira o Vitinho, né? E coloca o Thiago Maia, e aí resolve muito Essa é a a vida. mudança que eu acho que o Inter Pois é, mas controla um isso pouco eu não mais o jogo consigo no ver final, no né? Quinteiro, sabe, César? É isso, sabe? Olha, o adversário tá fazendo Os isso. estágios Aí eu do- faço uma mudança. Pode ser, Os pode estágios ser. são Perfeito. completamente diferentes. Pode ser, mas tu tem que ter movimento. A entrevista do Quinteiros, o Marco pegou um troço importante, assim, realmente bem importante, nesse convívio nosso com jornalistas, com técnicos, perdão. Ele está no momento de críticas, de desconfiança, ele é educado, ele responde. Perdeu a cabeça lá no cotovelaço e tal, mas ele responde abertamente. Algumas perguntas mais pesadas ele está respondendo. Mas eu tô achando as respostas dele, em alguns casos, constatações e não soluções, sabe? O Hoje Borré começou o jogo. Ele firmou a posição ou não? Não, acho que não. O Roger explicou por que começou com o Borré. Até para Primeiro- dar uma folga Primeiro pro por uma Valência, né? circunstância de jogo e depois porque o Valência teve Mas mais tu defendeu o Valência. minutagem. Eu lembro que aqui nesse programa, quando a gente estava discutindo, o Valência tinha feito os 2 gols lá contra o Equador. Não, tem que jogar o Valência. O único ser humano que disse, olha, eu acho que tem que jogar o Borré, porque ele participa mais contra o Flamengo. Se todo mundo não marcar, não tem jeito. Nem com o Flamengo desfalcado. Não, e aí, e que aí tá. agora jogou o Borré, tu, né? Não, eu acho o seguinte, que o Roger não pode desperdiçar o momento positivo do Valência. Simplesmente depois do que o Valência fez na reta final do Campeonato Gaúcho, e depois de voltar para a seleção bem, pegar e botar, não, agora tu é reserva, joga o Borré. Não. Eu acho que ele tem que... E eu até acho que ele já fez isso, que é uma conversa com os dois, Possível que ele dizendo o jogue com o Bahia. seguinte, ó, para esse jogo aqui, nós vamos com o Borré, porque tem que baixar Estás criticando Deixa eu o Roger, terminar. treinador do Deixa eu Internacional? terminar. Baixa, vai jogar, vai ter que ter um pouquinho mais de marcação e tal. Joga o Borré. Quinta-feira, Valência, é tu que joga. A posição Eu acho que abriu. tem. A posição Eu abriu. acho que tu tem que aproveitar o momento do Houve Valência, momento, porque muda o jogo houve um também. momento em que o Valência se desescalava. Porque o time fez de um tudo para ele jogar desde o ano passado e ele não entregava. Desde, digamos, um mês, com jogos de um mês para cá, a entrega do Valência é boa o suficiente para abrir a posição, abrir a disputa ou tornar ambos titulares relativos. Jogou o Borré ontem porque precisava marcar mais contra o Bahia, que ataca o tempo inteiro com muita gente. Hoje só toma um empate do Corinthians quando fica com 10 no final do jogo. Até então, 11 contra 11, o Bahia jogava bem e com muita gente na frente. Então, lá o Valência na quinta-feira. Talvez não haja mais o titular absoluto do comando do ataque. Embora o goleiro, sim, você não discute A mais. questão- E a outra questão coisa do muito goleiro- importante do jogo de hoje. O Rogério começou a tirar os caras e tomou o gol no final, já pensando na Libertadores. Já E com a quem menos foi também. expulso, pasmem, foi o Everton Everton Ribeiro. Ribeiro. E aí, pô, E se se machuca. o Não joga Everton contra o Ribeiro Inter. é expulso, Tá expulso, não joga contra o Inter. Olha só. Você vai migrar a punição para outra competição. absurdo. né?